Durante muito tempo, desde a saída do Hernanes, na verdade, sempre condicionou a possibilidade de retorno com o Hernanes topando ganhar sensivelmente menos do que ganhar lá. O salário dele lá é proibitivo para o futebol brasileiro. 2,5 milhões de reais. A informação que a gente tem vinda do Vitor Birner, que é um cara muito bem informado sobre o São Paulo, é que as bases salariais entre São Paulo e Hernanes estão acertadas. Quer dizer, essa questão estaria resolvida. Imaginava-se que nem fosse tão difícil do AB Fortune abrir mão do Hernanes. Mas o que me disseram, pessoas que trabalham diretamente com o Hernanes, é que essa hoje é a parte mais difícil. São Paulo não resolveu mais da metade do caminho, acertando bases salariais com o jogador. A liberação do AB Fortune não é simples. Eu não sei em valores, ele tem mais um ano de contrato. Até dezembro de 19. Eu não sei o que pretenderia o clube chinês. Você, Nicola, colocaria hoje, em termos percentuais, em quanto a chance do Hernanes conseguir a liberação para jogar aqui? De uma confirmação. O Rodriguinho, eu tenho dúvida se no São Paulo e no Flamengo seria capaz de fazer aquilo que fez na reta final da passagem dele pelo Corinthians. Então, nesse sentido, a aposta no Hernanes é uma aposta mais real. Sobre percentual, o São Paulo vê com otimismo o acerto com o Hernanes. Até em cima da informação do Birner, bate com aquilo que eu tenho de informação. Hoje, o Hernanes ganha 2,5 milhões de reais por mês na China. A gente está falando de 30 milhões de reais por temporada. Se ele permanecer na China e cumprir esse último ano de contrato, ele embolsa 30 milhões de reais. No São Paulo, o rumor é de que o São Paulo pagaria algo na casa dos 700 mil reais. Mais até do que pagava quando o Hernanes esteve emprestado ano passado. O São Paulo pagava 500 mil e o time chinês completava outros 2 milhões. Isso está completamente descartado, até porque o AB China Fortune pretende utilizá-lo ou então pretende vendê-lo, não liberá-lo de graça. Emprestá-lo pagando muito menos, né? Então, não é uma conta fácil de fechar, mas o fato de o Hernanes trabalhar muito para jogar no São Paulo, e ele está percebendo toda uma movimentação para que o São Paulo se reforce, para que o São Paulo tenha um time competitivo, para que o São Paulo consiga na pré-Libertadores avançar para chegar na Libertadores e que possa sonhar longe na Libertadores. Tem o Raí por trás conversando com o Hernanes. O São Paulo não esconde abertamente que conversou com o Hernanes quase que a temporada inteira. E aí, como você está? Como é que vai fazer para voltar e tal? O Hernanes viveu um momento bem difícil, em que ele era preterido pelos estrangeiros. O time dele tem o Lavezzi. Mas até antes da última passagem, né? Isso. Mas durante essa passagem, ele volta do São Paulo para a China. Aí ele passa a maior parte da temporada sem ser relacionado para o jogo. Ele vive uma parte contundida. Quando ele volta, o Lavezzi joga, o Mascherano não joga, são 2 titulares absolutos. E tem um marroquino, de qualidade bem discutível, que é outro que não saía do time. E lá só podem 3 estrangeiros serem relacionados. Ele não ia nem para o jogo. Na reta final é que isso muda um pouquinho, ele passa a ser um pouquinho mais participativo. E a partir daí o EB muda o discurso. Que é levar o jogador, tá bom, você vai assumir todo o salário, mas você ainda vai precisar me recompensar. Então, não dá para dizer que é uma coisa fácil, não dá para dizer que é uma coisa simples, apesar do desejo do cara de voltar ao Brasil. O São Paulo é o time que melhor trabalhou, mais bem trabalhou no mercado até agora, entre os principais clubes brasileiros. Ainda nessa fase, dá para chamar inicial de mercado da bola para 2019? Acho que é o que melhor atacou as lacunas que tinha, né? Porque, podemos olhar, o Palmeiras contratou bastante também, mas o Palmeiras é mais... Gastou bastante também, né? Gastou bastante, mas é mais aí já para fortalecer o elenco, que já era muito forte. São Paulo precisava de goleiro, buscou goleiro. Precisava de laterais, buscou laterais. Precisava de atacante, buscou atacante. Já tem bons zagueiros. Acho que a questão agora é o meio-campo, né? Já se discute tanto desse sonho do Hernanes aí. Apareceu um rumor aí não confirmado de Rodriguinho, mas enfim. Acho que o próprio São Paulo entende que essa é a posição que falta agora, né? Acho que falta gente ali no meio-campo. Acho que é o setor mais... Uma peça para você é suficiente? Acho que uma ou duas, mas uma boa já resolveria. Uma para chegar e jogar já resolveria. Para mim faltam 2. Um volante que pise na área adversária, que apareça como homem surpresa, aquela história do box-to-box, e um meia atacante, um camisa 10. História como? Box-to-box. Você viu, Zé? Era box-to-box? De vez em quando eu fazia isso. Depois eu ficando mais velho, eu fui ficando só no box. Só no box? Só no box. Para mim, Plihal,
A grande prioridade do São Paulo para a temporada era um camisa 10. A maior lacuna, a maior deficiência do elenco do São Paulo, um camisa 10. Depender do Nenê durante toda a temporada, para mim, é um problema. Chegou o Pablo, será que o Diego Souza vai alternar com o Nenê essa condição de camisa 10? Para evitar a concorrência de Pablo e Diego Souza, para que um dos dois não tenha que ficar no banco? O tempo vai dizer, mas acho que um camisa 10 é fundamental e um volante que apareça na área adversária. De qualquer maneira, os 4 reforços do São Paulo são bons e sem gastar muito. Aí você vai falar, como sem gastar muito se o Pablo custou 26 milhões de reais? O São Paulo vai pagar os 6 milhões de euros ao Atlético Paranaense em 3 anos. No ano que vem, há uma parcela em janeiro e uma parcela em julho. 1 milhão de euros em janeiro, 1 milhão de euros em julho. Então, a gente está falando de 9 milhões de reais. São mais 3 do Léo Pelé. Vou chamar de Léo Pelé, tá? Mais 3 do Léo Pelé foi para 12. Mais 2 do Thiago Volpi foi para 14. E o Igor Vinícius chegou para um custo bem baixo. Vamos pôr mais 1 milhão de reais, 15 milhões de reais. O orçamento do São Paulo para a temporada é de 50. Então, o São Paulo ainda teria mais 35 milhões de reais para buscar reforços. São Paulo uma pode ter perspectiva venda, né? boa de vender. Boa, não sei se é tão boa assim, porque o Rodrigo Caio, São Paulo tenta vender há bastante tempo e não consegue. No fim de semana, ou um pouquinho antes do fim de semana, o telefone de São Paulo tocou, do outro lado da linha tinha gente falando em nome do Luan, oferecendo o Luan, do Grêmio em definitivo para o São Paulo. Em troca, o São Paulo cederia o Rodrigo Caio em definitivo também para o Grêmio e teria que pagar mais 8 milhões de euros. O São Paulo considerou a proposta fora da realidade, porque entende que o Rodrigo Caio vale pelo menos 10, 8 milhões de euros, e aí o valor do Luan seria muito alto. Então o negócio não vai avançar nessas condições, mas é o Rodrigo Caio servindo. Engraçado, né? Parece que o Grêmio não faz nenhuma questão de ficar com o Luan, né? É isso que eu ia falar. Eu sei que a gente está falando de São Paulo, mas é estranho esse tipo de comportamento em relação ao Luan, né? Jogar o moleque, jogar ele assim. Luan oferecido ao Palmeiras. Luan envolvido numa possível troca com o Cruzeiro. Isso desvaloriza, né? Porque imagina se alguém estivesse pensando em comprar o Luan. Estivesse pensando, vou fazer uma proposta aí pra comprar o Luan. A temporada dele foi aquém da passada, mas foi tão ruim assim. Não foi tão ruim. Não foi ruim. É que ele teve no finalzinho, ele teve uma lesão. Se o Grêmio continuar a se comportar dessa forma, todo mundo vai pensar que o Grêmio está se desfazendo dele porque ele tem problema sério. Um ano atrás o cara destruiu no final de Libertadores. É, melhor jogador da América do Sul. Jogador da América do Sul, então assim, não é possível. Super cotado para a Copa. O Luan foi oferecido para 4 clubes. O primeiro o Flamengo, depois o Cruzeiro, e a negociação do Cruzeiro parecia ser aquela que mais avançaria, só que houve uma rejeição muito grande do torcedor do Grêmio em relação à possibilidade de troca. Iria o Luan em troca de Raniel, Murilo e Thiago Neves, o torcedor do Grêmio não gostou, e aí o Romildo Bolzan recuou, o presidente do Grêmio. Com o Palmeiras, a negociação seria no seguinte modelo. Vai o Luan em definitivo, o Palmeiras cede. Rafael Veiga, Thiago Santos e Vitor Luiz em definitivo e ainda põe mais 5 milhões de euros. O Palmeiras nem se deu o trabalho de responder. Considerou a proposta completamente fora da realidade e teve essa possibilidade do São Paulo. Em cima disso do que você já está falando, né? O que se especula, Leal, é que um problema no pé, uma fascite plantar, está causando preocupações no Grêmio. O Luan teve problemas com essa inflamação no pé no ano passado e nesse ano. E isso tem muito a ver também com o fato de ele ter um pé comprido e um pé chato, ou seja, tem aquela curvinha. Igual o meu. Você também tinha isso, Zé? Meu pé chato. E aí causa uma inflamação e há uma necessidade muito grande de tratamento, de cuidados. E ao que parece, o Luan é um cara que estava muito preocupado em ter esses cuidados no dia a dia, uma vida nem sempre muito regrada fora de campo, mas enquanto estava jogando bola, ninguém estava nem aí com essa questão. E aí existia uma preocupação de que talvez o Luan, para se tratar, para ficar legal desse problema, talvez ficasse 6 meses fora. E pelo menos foi essa informação que o Flamengo teve quando conversou e estreitou as relações para contratar. O Flamengo acabou desistindo também por isso. Mas eu acho que o Grêmio tinha que ter cuidado com esse cara, porque é um cara muito acima da média do futebol brasileiro.